Pessoal, o tempo anda muito seco e como anda seco, né? Coloca as imagens aqui pra mim de queimadas. Pra você que tá sofrendo aí, ó, com doenças respiratórias nesse período, gente, nós estamos sendo castigados, né? E quando os terrenos queimados soltam aquela fumaça, aquela fuligem, a nossa vida vira um inferno. Não dá para respirar, a gente tosse, a gente pode prejudicar o nosso organismo e o ambiente que já é quente fica pior, tá bom? Eu recebo aqui o médico pneumologista, Dr. Ronaldo Queiroz, ao vivo no Cidade Alerta, para falar sobre essa estiagem, né? Esta estiagem. Doutor, tudo bem? Seja bem-vindo, pode posicionar ali. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, querido. Prazer Como o senhor está? Doutor, pelo bem. amor de Deus, quando a gente vê uma imagem como essa aqui, ó, para o senhor que é pneumologista, dá até uma falta de ar, né? Doutor, essa estiagem castiga a gente muito, né? Muito. Nós já estamos numa época difícil, que é uma época do outono e inverno. O ar está seco, está o clima mais frio e agora vem essa cerejinha do bolo, que é a poluição por queimadas, a fumaça. Não só das fazendas aqui do entorno, quanto essas queimadas, isso é muito interessante, em casa. Culturalmente, você vê a vovó varrer, junta as folhinhas, uns galhos, com um foguinho, não é? Isso é muito ruim, porque a fumaça traz substâncias muito irritantes, monóxido de carbono, enxofre, mais o ar frio e seco, resultado, irritação das vias aéreas e risco de doenças respiratórias. Doutor, o senhor falou uma coisa muito interessante, né? A gente vendo essas imagens aqui, essa fuligem, mesmo que eu esteja a alguns metros de distância, mas eu cheiro, né? Eu respiro aquele cheiro de fumaça, isso é prejudicial, mesmo estando a quilômetros de distância. Muito, porque na verdade você tem incêndios até às vezes em outros estados que nós temos repercussão por aqui. Porque esse tipo de fumaça, ele fica em suspensão no ambiente, você não enxerga, entendeu? Então são substâncias invisíveis aos nossos olhos, mas que fatalmente você vai respirar e vai ter os efeitos nefastos dessa poluição. De imediato, é verdade que pode provocar até dor de cabeça de imediato inalando essa fumaça? Sim, dependendo da quantidade, o monóxido de carbono é aquela situação, por exemplo, que nós já ouvimos falar de pessoas que se suicidaram porque entraram numa garagem trancada, ligou o carro e deixou escapamento. Meu Deus! E o monóxido de carbono que sai, as substâncias são muito irritantes. Então já irrita muito, mesmo a distância. Por isso, procurar o ar livre sempre melhor. Bom, doutor, nesse caso, né, a gente está falando sobre a inconsequência também de muita gente que coloca fogo em um terreno baldio, no terreno, né, naqueles restos ali de lixo, na própria casa. E a pergunta que eu faço ao senhor é, a gente não sabe, né, eu moro, por exemplo, perto de um quarteirão onde incendiaram, às vezes, incendiaram recentemente. Eu trabalho aqui na Record, incendiaram na frente aqui de um terreno baldio. Bom, fogo tá lá. O que eu faço, doutor, para amenizar? Porque não tem como, as pessoas vão passar por ali. Difícil dizer assim. É como o que nós fazemos se o tempo esfriou? Não tem o que fazer. Segundo, você tá com ar mais seco. Esse a gente ajuda um pouquinho em casa, com umidificadores, uma vasilha de água, tudo bem. Mas essa queimada que está aí, a poluição atmosférica é mais difícil. Mas, primeiro, a conscientização das pessoas. Acho que um programa de conscientização é importante para não fazer isso, esses pequenos incêndios em terrenos e em casa, e ter uma boa saúde. Porque não existem vacinas, não existem nenhum outros medicamentos para aumentar uma resistência. Na verdade, o que a gente tenta é fazer com que você tenha uma vida saudável sempre para poder enfrentar situações como essa e não sofrer as consequências. Bom, o senhor, enquanto pneumologista, o senhor pode me falar se é mito ou é verdade? Porque eu sempre ouvi isso, culturalmente falando, a umidade do ar está baixa. A gente está com tempo seco. E se eu não posso fazer atividade física de forma intensa, porque eu posso passar mal. Mas a atividade física ela é necessária para que eu fique bem. Como equilibrar a balança na atividade física nesses tempos, doutor? É bom senso nos melhores horários. Nós temos tantos parques aqui. Eu estava comentando hoje com um paciente sobre isso. Vai lá no Parque das Nações, você vai no começo da manhã, finalzinho da tarde, evite o sol a pino, evite transitar perto de carros, quer dizer, use os parques. E com boa saúde, voltando àquilo, como prevenir sobre isso? Da poluição, programa de educação para que isso não ocorra
E segundo lugar, ter boa saúde. Evitar aglomeração, comer bem, se alimentar bem, bastante líquido. E exercício pode fazer sim, mas com bom senso, não precisa sair ao meio-dia, só a pino. Aquele sol quentão, né? Aí. Aquele sol... Doutor, uma pergunta que chega no WhatsApp agora pra gente. Vai mandando sua pergunta, viu? O doutor Ronaldo tá aqui. Ele é médico pneumologista. É verdade ou mentira que nesse período de estiagem as pessoas ficam mais resfriadas? Muito, É mesmo? verdade. Outono e inverno sempre foi um período de sazonalidade para as doenças respiratórias. Porque o ar seco e frio irrita as vias aéreas. Quando irrita as vias aéreas, o paciente machuca aqui a mucosa nasal, resseca, às vezes sai até um pouquinho de sangue. E aí as bactérias, os vírus que estão, porque resfriado e gripe são vírus. Os vírus sincicial respiratório, adenovírus, rinovírus, vírus do resfriado e da gripe comum, a influenza, eles têm maior facilidade de entrar no nosso organismo pelas vias aéreas machucadas e ressecadas, e com isso você tem o risco de infecção de gripes, resfriados, sinusite e até pneumonia por essa agressão que você tem aumentada nessa época do ano, os meses de outono e inverno. O senhor sabe que eu estava recentemente comprando um medicamento meu numa farmácia, uma drogaria, e eu vi uma mulher pedindo eu só sei o nome da fábrica, o nome do medicamento, né? Que é aquele que coloca no nariz para desentupir. Diz que isso não pode, né? Diz que é nocivo. É verdade essa história? É verdade, verdade. Porque o que acontece? A rinite é uma doença, olha só, doença inflamatória das vias aéreas, crônica de fundo alérgico que não tem cura, mas tem controle. Então, quando você tem agressão do tempo seco, do ar frio, da poluição, de um resfriado, que são gatilhos, você entra em crise. E a rinite faz com que a mucosa nasal fique demasiado inchada. O que você faz? Compra lá remédios descongestionantes nasais. Não precisamos falar nomes, mas são vários. Rinossoro, Naridrim, Sorine, tem um monte. Atenção! O que tem descongestionante com vasoconstrictor piora a rinite. Num primeiro momento ele tira a obstrução, dá aquela sensação de alívio, mas ele provoca rinite vasomotora. Cada vez que você dilata mais, volta, vai e volta, e você precisa usar cada vez mais. Por isso que as pessoas ficam viciadas nesses que têm vasoconstrictor. Tem gente que sai de casa, meu amigo, tá lá no meio da rua, fala, pera que eu esqueci o remédio do nariz, volta correndo, e volta. Porque se entupir ele não fica bem. Não confundam com o soro fisiológico. Esse sim, o soro fisiológico, 0,9%, você usa várias vezes ao dia, é uma recomendação para lubrificar, para hidratar a via aérea nesse tempo seco. Doutor, tem uma outra pergunta. Olha só, atearam fogo aqui no meu terreno e eu deixei o ar-condicionado ligado à noite. Quando eu acordei durante a madrugada, estava um cheiro insuportável de queimado, porque a fumaça entra pelo ar-condicionado. Ar-condicionado por si só já é meio que ruim, né? Com a fumaça entrando, piora, doutor, ar-condicionado numa situação como essa? A situação que o ar-condicionado é excelente para climatização, porém, os de casa, o ar entra de fora, você faz um ciclo, ele refresca, põe lá dentro. Então tem essa comunicação diferente que nos carros, que os carros mais modernos você tem ali uma forma de ligar o ar-condicionado e ele só climatiza o ar que está dentro do carro. Então você não tem nenhum ar de fora entrando dentro do carro, mas em casa acaba entrando sim. Isso é nocivo também. Muito, muito. Você está no quarto fechado, não é? Imaginando se o ar está entrando pelo ar-condicionado, você acaba respirando toda essa poluição. Doutor Ronaldo, o umidificador resolve? Posso usar a noite toda ou é mito? Não, meio mito. Ajuda muito, mas a noite toda não. Por quê? Quando você for dormir, liga um umidificador no seu quarto, feche a porta e deixe de 2 a 3 horas ele soltando a fumacinha. Já melhora a umidade do seu quarto. Na hora de dormir, desliga, guarda e dorme já num quarto com boas condições de umidade. Por quê? Porque se você deixar todo o período, se você ficar com ele a noite toda, a umidificação é muito grande e aí surge um outro problema, que é o surgimento dos fungos, que podem depois prejudicar a via aérea também, como um ar seco. Portanto, 2, 3 horas antes de dormir, desliga
e dorme com o quarto bem gostoso. Doutor, de imediato então, a gente tem que torcer para chover, é isso? Para chover, é isso. Chover seria a solução de todos os problemas. Acaba a queimada, acaba a poluição, ia melhorar a umidade. Mas todos os anos nós vivemos essa mesma coisa. O que mais preocupa, na verdade, Rodrigo, é que são aqueles pacientes que estão em casa que têm doença crônica. Porque todos nós sofremos com isso. Podemos ter complicações, mas quem tem asma brônquica, aquele chiado no peito, que ainda chamam de bronquite alérgica. Bronquite alérgica, bronquite asmática. Toda vez que eu venho aqui eu falo. Isso chama asma brônquica. Quem tem asma e rinite, essas pessoas sofrem muito mais. Então, nesse período de outono e inverno, clima seco, frio e queimada, ele tem que otimizar a prevenção, porque o tratamento não é na crise, é entre os espaços que você está bom. Vai ao seu pneumologista, reforça o tratamento, tem medicamentos preventivos para não ter rinite, outros da asma para não entrar em crise, para enfrentar essas condições que são muito difíceis. Bom, doutor Ronaldo Queiroz, médico pneumologista, ao vivo aqui no Cidade Alerta. Doutor, sempre feliz em vê-lo, viu? E a mamãe? Tá bem, deve estar assistindo e feliz em ver o senhor. Doutor Ronaldo é médico da minha mãe, também já me atendeu. Doutor, eu acho que é importante a gente falar sobre o assunto, né, para quem chega aqui na tela do Cidade Alerta, porque é um período, a minha voz, eu sou da faringite. A minha voz, ela vai... O senhor tá vendo o ar-condicionado aqui, né? Sim. Tá baixíssimo, mas aqui, ó, saiu ali o choque térmico, já minha voz some. Some. E esse choque térmico é um outro grande problema também. Para todo mundo, né? Para todo todos mundo. nós. Beijo pro senhor, viu? Grande abraço. Beijo. Sucesso. Amém. Doutor Ronaldo Queiroz, pode sair por ali, por gentileza. E, ó, vamos ver então o trânsito em Campo Grande, em 4 locais, pessoal. Deixa eu começar por aqui, ó. Aqui no alto eu tô com o quadrilátero central, já anoiteceu, trânsito tranquilo. Na parte de baixo eu tenho a Rua Ceará com a Mato Grosso, ali, ó, no canto. Aqui em cima, pessoal, eu tenho a Ernesto Geisel com a Rashid Neder. O trânsito é um pouco mais intenso. E aqui também eu tenho um trânsito intenso na Avenida Eduardo Elias Aran. A gente está falando sobre agora, né, tempo seco, a umidade baixa, gente, umidade relativa do ar baixa em 43%, em 43%. Beba muita água, viu? Beba muita água. E esse foi o quadro Mitos e Verdades. Do Mitos e Verdades chegou